Neste vídeo, eu quero tratar com vocês, torcedores e torcedoras de inúmeras equipes aqui do futebol brasileiro, né? Sobre os números, né, que mostram quem são os atacantes aqui do Brasileirão, quem são os melhores, né? Quem é que tá mandando muito bem, quem é que tá deixando a desejar. E a gente percebe que esses números também, eles são bem representativos sobre a campanha de algumas equipes aqui hoje no Brasileirão. Ou seja, os números desses principais atacantes também dizem, mas muita coisa mesmo, sobre as suas equipes na temporada atual do Brasileirão. Ou seja, estamos vivendo um campeonato em que equipes como Palmeiras e Flamengo não são super favoritas para ganhar, para conquistar o título, como já aconteceu, né, nas temporadas anteriores. Então você vai nos números, você não vai se deparar nos números com esses atacantes, né, de Palmeiras e também de Flamengo, se destacando tanto assim como já se destacaram em outros momentos, né? A gente vai ver, por exemplo, que uma equipe como o Fortaleza, que tem feito grandes campanhas no Brasileirão ultimamente aí, principalmente desde 2021 para cá, o Fortaleza está numa situação um pouco diferente, a despeito até de ter conquistado aí a Copa Sul-Americana. Fortaleza está com dificuldades no Campeonato Brasileiro. A gente vai olhar para os números, né, dos atacantes do Fortaleza, percebemos também que nenhum deles se destaca tanto hoje no Brasileirão como já teria se destacado no passado. E sobre a questão do Fortaleza, tem algo muito interessante aqui. Tem números de um jogador aqui que você que torce para o Fortaleza, você vai ficar um tanto quanto surpreso, e precisamos falar a respeito, porque é muito interessante até para nós pensarmos o que é o futebol de forma geral, né? Fica comigo aí também para você entender do que eu estou falando aqui. Bom, gente, os números do Campeonato Brasileiro também mostram assim, o quão jogadores de todas as idades podem ser úteis, né? Então tem aqueles jogadores que um ou outro dirigente chama de ultrapassado, de velho, de não sei o que e tudo mais e tal, e que é uma grande mentira, porque esses jogadores estão realmente se destacando muito hoje também no Campeonato Brasileiro, né? Então vamos aos números aqui, porque realmente eles vão surpreender a muitos de vocês aqui, né? Para tanto, vamos basear somente nos números de assistência e gol, que são números muito mais fidedignos, né, do que dos números de pré-assistências. Então essa consideração também é um recorte que não considera tanto a questão da pré-assistência. A pré-assistência é algo importante também para o atacante, porque ela demonstra a capacidade do atacante de conseguir ser determinante para a sua equipe no terço final em especial. Mas esses números não são tão tranquilos assim. Ficaremos, portanto, com os números mais consideráveis aí para a promoção de jogadores nessa listinha que nós vamos fazer aqui no nosso canal, né? Bom, a gente está evidentemente ali na 34ª partida rodada do futebol brasileiro, né? Praticamente terminamos aí, embora uma outra equipe tenha jogos a menos e precisam realizá-los, né? Mas no geral estamos finalizamos a 34ª e teremos aí a 35ª rodada a partir do final da data FIFA da próxima semana. No meio da próxima semana, a partir de quarta-feira da outra semana, a gente vai ter aí o início da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o recorte aqui pega essas 34 rodadas, considerando que alguns jogadores nem participaram de todos os jogos, mas eu vou falar aqui, e também considerando que tem algumas equipes que estão com o número abaixo aqui de jogos em relação a outras. Mas é realmente muito interessante a nossa lista aqui. Eu acho que você realmente vai ficar até impressionado com algumas questões que eu vou pontuar para vocês aqui. Inicialmente eu vou pegar a tabela dos artilheiros, né? E depois eu vou falar para você da tabela dos assistentes, e aí a gente vai fazer uma análise melhor, comparando, juntando os dois números de cada jogador, para a gente eleger aqui na nossa brincadeira, aqui no nosso vídeo, quem são os melhores atacantes em números hoje, neste momento do Campeonato Brasileiro. Beleza, gente? Beleza? Posso fazer aquele apelo para vocês que torcem para inúmeras equipes, para vocês que realmente curtem meu trabalho, estão inscritos no canal aí. Se vocês puderem e quiserem, dá para se tornar membro? É possível virar membro aqui no canal? Eu fico muito grato realmente por essa generosidade, né? Primeiro, muito obrigado pela generosidade de se inscreverem no canal, curtirem e acompanharem o meu trabalho, tá? Fico muito grato. E se realmente vocês puderem, eu sugiro que tornem-se membros, né? Puderem e quiserem. A faixa mínima de contribuição é de R$ 4,99, né?
tem outras faixas também. Ficaria imensamente feliz se você já se registrasse nessa faixa mesma mínima aí e tal, porque o canal está precisando de vocês. O canal está precisando realmente ampliar o número de membros para que o canal se torne um canal não deficitário como está vivendo neste momento. O que me leva, inclusive, a refletir sobre até a possibilidade mesmo de terminar esse canal aqui e fazer outras coisas na vida. Então, realmente, quem curte meu trabalho mesmo e pode, né, realmente tem condição e pode fazer isso, por gentileza, torne-se membros aqui do canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Se você pode se tornar membro e não quer se tornar membro, também você tem o meu respeito, porque essa é uma escolha sua e você tem toda a legitimidade do mundo na escolha de falar, não vou apoiar esse cara, embora eu acompanhe o trabalho dele e goste do trabalho dele. Beleza, gente? Tamo junto? Muito obrigado. Então sigamos com a nossa conversa aqui. Bom, a lista de artilheiro ela foi aí atualizada, né, depois da última rodada, que foi a 34ª rodada, e ela apresenta os seguintes jogadores. Eu vou falar uma lista bem ampla aqui de jogadores. Em primeiro lugar, Paulinho do Galo. É o artilheiro neste momento do Campeonato Brasileiro, Paulinho. Ele tem, né, 17 gols. É um número bastante alto, né, para um número de 32 partidas. Em 32 jogos, o Paulinho chegou às redes, gente. E foi para a galera em 17 oportunidades. É um número realmente muito grande hoje para um atacante, né? O Paulinho não é um centroavante, o Paulinho é um jogador sobretudo de lado de campo, tem ali alguma coisa de segundo atacante, até de um certo meia, né, tal, mas ele não é propriamente um centroavante, o que melhora muito os números para ele, né? O segundo colocado é o Tiquinho Soares, ele tem 16 gols, um a menos do que o Paulinho em 28 jogos, né? Ou seja, ele jogou 4 jogos a menos do que o Paulinho, este aí, no caso, o centroavante. Depois vem o Luizito Soares, do Grêmio, ele tem 14 gols, né, em 29 jogos, né? Ou seja, um jogo a mais do que o Tiquinho, né, e 2 gols a menos do que o centroavante da equipe carioca, né? Depois vem quem? O Hulk, outro jogador do Galo aqui presente aqui entre os 5 melhores. O Hulk tem 13 gols em 30 partidas, né? E aí vamos lá, na sequência, Marcos Leonardo dos Santos, 27 jogos, 27 partidas, 13 gols, assim como o Hulk. Depois vem o Davidson, né? O Davidson do Cuiabá, ele tem 12 gols em 33 partidas, jogou 33 vezes, foi às redes em 12 oportunidades. O mesmo número, vejam vocês, torcedores do Fortaleza, do Robson, do Coritiba, é isso mesmo. Ele tem em 30 partidas 12 gols. Ou seja, aqui por aproveitamento, o Robson está até mesmo à frente do Davidson neste momento, né? E aí, o oitavo colocado é o Pedro do Flamengo, né, que tem 22 jogos e 11 gols. Não, desculpa. O Pedro ele tem, na verdade, 29 partidas e 11 gols. Em 29 oportunidades foi a redes em 11 delas, né? Não é isso, gente? Então vamos lá. Em 29 partidas ele foi às redes em 11 oportunidades. Depois vem em nono lugar o Gonçalo Mastriani, né, do time que está sendo rebaixado, o América Mineiro. Isso também mostra a relevância desse jogador. Ele jogou 22 vezes e nessas 22 vezes marcou 11 gols. Também números muito expressivos se a gente considerar que é um número de jogos bem menor. Então marcou praticamente um gol também a cada, meio gol a cada partida, um gol a cada dois jogos. Números muito semelhantes, na verdade, ao do jogador do América, são os números do grande Vitor Roque, né, do Atlético Paranaense. Ele foi às redes também em 11 oportunidades, né, e em 22 partidas, assim como o jogador Gonçalo Mastriani do América, né. Depois, em 11º lugar, vem o Eduardo Sacha, do Red Bull Bragantino. Ele marcou 10 gols em 28 jogos. Em 12º, do próprio Bragantino, Thiago Borba, né, que jogou aí 29 vezes, né? Quando eu falo 29 vezes para o Borba, não é que ele jogou 90 minutos, ele entrou em alguns jogos. Na maior parte das vezes, inclusive, entrou em bons jogos. Os números do Borba são muito bons, gente. É muito bom o número. São muito bons os números dele, por quê? Porque ele tem 29 jogos aqui em que ele entrou em campo, mas em boa parte deles por alguns minutos apenas, né? Em 13º lugar vem o Endrick do Palmeiras, marcou 9 vezes em 27 partidas, né? Também são números bons para o garoto aí que está na sua primeira temporada e neste momento ele é o titular do Verdão, mas nem sempre foi, né? Depois dele vem o Calheri, em 19 partidas ele guardou 9 vezes também. Depois, em 15º lugar, o Pablo Vegete do Vasco da Gama. O Vegete,
Ele tem 9 gols, mas só em 16 jogos. Os números do Vegete também é muito absurdo, né? Marcou 9 vezes em apenas 16 jogos, né? Então esses são os 15 aí primeiros. O Corinthians, a gente vai aparecer, veja você, com o Yuri Alberto em 16º. O Corinthians, Josa, 16º com o Yuri Alberto, que é a mesma, quer dizer, é uma situação complicada, né, que mostra o que é o Corinthians. A mesma coisa o Bahia, o Everaldo do Bahia com o mesmo número, também no mesmo número de jogos, 8 gols, assim como o Yuri Alberto, né? Então eu vou ficar nesses números aqui. Tem ali o Veiga depois, Martim Lucero do Fortaleza, ou seja, o jogador do Fortaleza, o artilheiro do Fortaleza aparece em 19º neste momento, né? Com 20 partidas e apenas, aí no caso, apenas sim, 8 gols, né? Não deixa de ser um número bom, tá? A gente fala apenas, mas não deixa de ser um número bom não, mas não é perto de outros números aqui que a gente tem. Finalizando aí no 20º, aí a lista, né, tem a lista total aqui, mas no 20º lugar, o Gabriel Peck do Vasco da Gama, né, que ele jogou praticamente aí muito né, na competição, a partir do momento da chegada do Dias, ainda mais, né, foi ainda mais prestigiado pelo técnico. Em 32 jogos ele marcou 7 vezes. O Gabriel Peck, que é um atacante, tem sido um atacante interessante também, não somente em gols, mas também em assistência. Beleza, gente? E agora, meus amigos, se nós olharmos para as assistências, vamos encontrar quem em primeiro lugar? Luizito Soares, gente. Nos mesmos 29 jogos, 10 gols, depois o Hulk. Em 30 jogos, 9 gols, depois o Gerson do Flamengo. Em 27 jogos, 7 gols, ele é o terceiro colocado. Depois o Veiga do Palmeiras. Em 27 jogos, 7 gols. Ganso do Fluminense, em 23 jogos, 7 assistências, perdão pela indelicadeza aí da informação. Em sexto, Mike do Palmeiras, 30 jogos, 6 assistências. Depois Lucas Evangelista do Red Bull, 29 jogos, 6 assistências. E assim por diante, né? Tá? E a lista segue aí até o final do campeonato aí, até aquele último lá que colocou uma assistência ali para gol, né? Ou fez um gol. Quem são os melhores? Bom, tem um caso aqui bastante interessante, né? Por exemplo, a gente pegar o Vegete. O Vegete, ele não participa tanto de assistência aqui. O mesmo podemos falar do Lucero. Lucero não tá bem não. Eu estou falando do Pablo Vegete, não participa tanto de assistência. A mesma coisa podemos falar também, curiosamente, do Paulinho, que é um caso atípico, porque ele não é um 9 e ele não tem assistências, né? Não tem muita assistência. Se você olhar para o Galo, em alguns momentos, há uma troca de posição ali, né? E de função do Hulk com o próprio Paulinho, e o Paulinho se torna um 9 em algumas situações também, né? E é curioso, o Hulk tem números aí melhores que eles. O Davidson, que é o jogador que está se destacando muito, o Davidson tem 12 gols em 33 jogos. O Davidson não é um cara de dar assistência, é um cara para receber a bola e guardar, né? Isso é muito interessante, né? Porque isso ajuda-nos a entender quem são, na verdade, os melhores em termos de números. E o melhor em termos de números no campeonato, neste momento, é o Luizito Soares. Aquele que já é um aposentado, que já é um jogador, um veterano, tal. O Luizito Soares é o melhor atacante em termos de números no futebol brasileiro neste momento. Por quê? Porque tem, em 29 jogos, ele tem ali 14 gols, ele tem 10 assistências, ele tem 24 participações em gols nesses 29 jogos. É o melhor número que a gente tem, é do Luiz Soares do Grêmio. De fato, quantos anos ele tem, Josa? 36 anos, o Luizito Soares. Tá. E o segundo número, qual é? O segundo melhor número aí O segundo melhor número é do Hulk, gente, o subestimado, e sempre eu vou falar isso, subestimado Hulk. O Hulk, ele tem, em 30 partidas, 13 gols, ele tem 9 assistências, totalizando 22 participações diretas em gol aí, em 30 partidas, né? Ou seja, jogador de 37 anos, Leila, que não gosta de jogador aí veterano, né? E em terceiro lugar, gente, o melhor é o Tiquinho Soares, né? Que ele tem ali, em 29 partidas, 16 gols, né? Muito absurdo esse número. Ele tem 4 assistências, totalizando 20 participações ali em gols, né, nesses 28 jogos em que ele participou. Esses são os 3 melhores hoje ali do campeonato. Curioso é que esses 3 jogadores não são jovens, né? Esses 3 jogadores já têm aí uma certa idade. O mais novo dele, o bebê da história aqui, é o Tiquinho Soares, porque é o Tiquinho Soares, porque o Soares, Luizito, tem 36 e o Hulk tem 37 anos de idade.
Bom, se nós olhássemos para as pré-assistências, né, algo que eu não estou trazendo aqui como número, a gente ficaria realmente surpreso também com números assustadores de Suárez, que aí ele amplia ainda muito mais a sua qualidade, mesmo em relação ao próprio Hulk e também em relação a outros jogadores. Impressionante o Luis Suárez, gente. É um negócio a ser assustador como ele é importante hoje para o campeonato. A gente tem o Marcos Leonardo, que é um jogador importante, mas ele tem apenas... ele não é um jogador de dar assistência, ele é o típico centroavante também que pega e manda a bola para o arco. Destacar também muito aqui o número do Vitor Roque e também do Mastriani, porque eles têm 11 gols em 22 jogos. É um número também bastante interessante para jogadores que participaram de poucos jogos na verdade, né? A gente precisa falar também de jogadores aqui que são muito relevantes. Um deles é o Eduardo Sacha, que é um jogador que tem 10 gols em 28 jogos, sempre é um jogador extremamente importante. Ele não dá muita assistência, curiosamente, é um jogador que participa bastante dessas pré-assistências para gol. Um outro jogador também que vale muito a pena aqui a gente destacar é o Robson, do Coritiba. O que mostra o quão um jogador ele pode ser útil. O Robson no Fortaleza, ele era um jogador muito útil. Despertava paixões, né, no Fortaleza. Mas era um jogador extremamente interessante e útil para o Fortaleza em termos de fazer gols, né. Eu acho até que a saída dele não estava errada, porque eu acho que a reformulação faz parte, né, e é importante e é necessária. Agora, é importante também buscar jogadores com o mesmo perfil, né. Não é o que está necessariamente acontecendo com todos os jogadores que o Fortaleza está adquirindo neste momento. Os números do Robson, eles são melhores em termos de gols do que o do Lucero, né? Eles são melhores em termos de gols também do que em termos de assistência aí, em termos do Caio Alexandre, né? Ele é melhor, tem mais assistência do que o Caio Alexandre e tem mais assistência também do segundo maior assistente da equipe do Fortaleza, que é o Pochettino, né? E isso mostra que o Robson neste momento ele é, né, o melhor atacante ali entre Fortaleza e Coritiba disparado. Ele é também o melhor assistente entre Fortaleza e Coritiba disparado hoje na competição. Tá bom, gente? Então fica aí essa conversa com vocês. Deixa aí nos comentários o que você acha, compartilha esse vídeo aí se você curtiu. Muito obrigado pela gentileza da participação aí, até o final. Perdão pela extensão deste vídeo, tá bom, gente? É isso.